Gravando, presidente. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando hoje a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 11 de abril de 2024. Meu nome é Marco Teixeira. Temos aqui juízes titulares que eu cumprimento, o doutor Ramon, doutora Sulamita, doutor Luiz. Temos também a representante fiscal, doutora Aline. Temos os ilustres patronos e temos também o apoio convencional do Dr. Jailson, que agradecemos. Então, vamos iniciar a sessão com o primeiro aqui, é o do processo 4148-809, Genilson Prearo Santana. Deixa eu aqui iniciar, vamos ver o que eu faço. Acho que eu preciso aqui... Não. Eu entrei errado? Entrei. Aqui. Tá, entrei. Aí aqui eu clico iniciar debates. E aqui, aguardando o registro do voto de vistas. Por favor, doutor Ramon, você poderia fazer o registro do voto de vistas? Enquanto isso, eu vou falando a acusação e um resumo. Esse é um voto de vista, né? O meu voto já foi proferido na sessão anterior e agora eu vou fazer um resumo e daí passo a palavra para o doutor Ramon para proferir o seu voto de vista. Gente, uma questão de ordem. Pois não. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, doutora Aline, doutora Sulamita, doutor Luiz, os nobres colegas que nos acompanham, Jailson. Presidente, esse é aquele caso que eu havia adiantado. Sim. O meu voto ele traz uma questão preliminar que é prejudicial ao mérito. Então, eu lhe consulto se devo registrar exclusivamente, nesse momento, a prejudicial ou fazemos debate da prejudicial e aí, se avançando no mérito, eu registro voto por completo. Ou registro a prejudicial e depois, eventualmente, em preferência, se vencido na prejudicial, registro o mérito. Essa é a consulta que lhe faço nesse momento. Eu acho, assim, como é uma Câmara, nossa Câmara tem poucos juízes, então é fácil de você registrar o voto completo, aí todo mundo sabe, já tem uma ideia inicial. Depois eu posso, porque você registrando, todo mundo vai acompanhar. E aí você já faz uma leitura só. Aí eu consigo alterar a conclusão depois, é isso? Tudo, porque como eu estou na presidência, a gente discute e vê o que é melhor. Não tem problema nenhum, tá? Porque daí, uma vez só. Então, nesse sentido, deixa eu ver. Vou fazer o registro. Enquanto você registra, deixa eu ver se o meu voto deve estar... Todo mundo consegue ver o meu voto? E daí eu já... Eu só vou fazer um resumo, né? Então, só para deixar claro, a acusação é deixar de emitir notas fiscais relativas às saídas de mercadorias de seu estabelecimento enquadrado no regime tributário do Simples Nacional. Então, aqui, a decisão tinha julgado, a de primeira instância, julgou improcedente o AIN, e eu transcrevi, né? Eu entendi que a decisão está correta, certo? E aqui fica mais fácil até ler, né? No item 13, com razão o autuado, quando afirma as folhas tais, que a acusação fiscal de falta de emissão do documento fiscal não deve prevalecer, tendo em vista que o crédito tributário exigido no AIN é oriundo das diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal. Situação que enquadra na hipótese prevista no artigo 85, inciso 1, a linha A, da lei do ICMS, que prevê penalidade mais benéfica ao contribuinte. Correto, portanto, o ilustre julgador, em primeira instância, e com base no artigo 11 da Lei Estadual 13457, decidiu por declarar o AIN improcedente. Registre-se que o fisco poderá, desde que obedecido o prazo decadencial, constituir novo lançamento de ofício a fim de reclamar a falta de pagamento de ICMS sobre as diferenças apuradas
através do levantamento fiscal efetuado e propor a penalidade cabível. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso do interposto pela Fazenda Pública e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. Como voto? Né? Então, agora, o doutor Ramon pode registrar e já proferir o voto. Presidente, o voto está disponível e já registrado. Eu antecipo a conclusão, pelo menos para o momento registrada, de conhecimento e provimento para fins de decretação de nulidade de decisão anterior, e eu passo a leitura das razões que assim me convence. Uhum. Na parte do relatório, tendo em vista a completude e clareza do relatório do eminente juiz relator, eu adoto integralmente para o presente voto de vista. O relatório passa a decisão. De plano, observo que em sede defensiva, o recorrido argumenta quanto à irrazoabilidade. Só um minutinho. Doutor Luiz, eu acho que o áudio do senhor está aberto, ele está chiando. Perfeito, ótimo, obrigado. Eu não estava me ouvindo corretamente. Então, retomando, de plano, observo que em sede defensiva, o recorrido argumenta quanto à irrazoabilidade e desproporcionalidade, com consequente inconstitucionalidade da multa, bem como o envio de mercadorias para estados diversos de São Paulo, com consequente necessidade de aplicação das alíquotas de 7% ou 12%, a depender da apuração, além de preliminar de nulidade, porém não por erro de acusação, mas por cerceamento de direito de defesa, decorrente de complexidade da documentação apresentada face ao exíguo tempo de defesa. Pois bem, peço vênia ao eminente relator para apontar algumas discordâncias do seu fundamentado voto. No caso, vislumbro evidente decisão extrapetita por parte do julgamento de origem, o que, nos termos da pacífica jurisprudência deste tribunal, acarreta a necessidade de anulação por configurar ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. São, nesse sentido, os precedentes da Câmara Superior que aqui trago. Ainda que paire alguma dúvida quanto à matéria de erro de acusação ser matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, é certo que após a edição do CPC 15, veda-se taxativamente decisão surpresa, pois patentemente ofensiva ao contraditório nos termos do artigo 9º do Código. Trago aqui a redação do artigo 9º. Ora, se não foi pedido de forma fundamentada pelo contribuinte, não pode a Fazenda manifestar-se, o que ofende diretamente o contraditório e colorar o devido processo legal. Ademais, configurada a hipótese de julgamento extrapetita, me convenço de ofensa ao princípio da ampla defesa do contraditório, conforme pacífica jurisprudência desse tribunal, conforme abaixo. Aí trago o voto do eminente juiz e ex-presidente do Dr. Fábio Bordini Cruz, no AIN 40633937, e no AIN 40246085. No mesmo sentido, trago lição doutrinária do Dr. Inácio Yokoyama, decisão do saudoso relator Dr. Augusto Toscano, da Câmara Superior. Embora a eminente julgadora tenha citado em seu relatório que o recorrido, em sede defensiva, argumentara pela inconstitucionalidade da multa do artigo 85-1A, o que, em tese, abarcaria a argumentação de erro de acusação, no caso, o contribuinte argumentou sobre o fundamento do artigo 85-4A, nos moldes da acusação. Isto posto, e considerando a argumentação defensiva que orbitou as questões da multa e da aplicação da alíquota em operações interestaduais, não vislumbro qualquer prejuízo ao entendimento da acusação, a qual, no meu sentir, restou clara e fundamentada, salvo pela hipótese de aplicação de infração mais favorável que será tratada adiante. Ausente o prejuízo, não se justifica a nulidade da acusação, conforme reiteradamente decidido por este egrégio tribunal. Trago aqui voto da Câmara Superior em decisão unânime de relatoria do Dr. Edson Aurélio Coraza, 404-7321. Para a aferição do prejuízo, a defesa importa apurar se houve segurança da determinação da natureza da acusação, presente como elemento motivador da nulidade no artigo 11 da Lei 13.457. Aí trago aqui a redação do artigo 11. As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade,
quando nele constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. No mesmo sentido, lição do Dr. Fernando de Moraes Salaverry, que considera a segurança como critério definidor do prejuízo para fins de nulidade. O reconhecimento de ofício da aplicação do erro de acusação, que no caso sequer existiu, como demonstraremos, sem a demonstração da parte interessada do efetivo prejuízo ao entendimento da causa, ofende, no meu sentir, a inércia jurisdicional, pois atrai para o julgador o ônus probatório da parte. Então, nesse sentido, estou conhecendo do recurso de ofício, na conclusão, em preliminar, né, e dando provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida para fins de proferimento de outra decisão por questões de essa petita. Essa é a preliminar, presidente, que eu aí submeto a sua deliberação para resolvermos como vamos fazer a votação. Bom, então eu agradeço e parabenizo o voto muito bem fundamentado do Dr. Ramon, né? Eu vou, nesse caso, manter meu voto, porque, primeiro, essa decisão, a primeira decisão da primeira instância, ela foi proferida e a representação fiscal pediu nulidade. E aí foi para a Câmara Julgadora, onde o relator acolheu a nulidade e mandou voltar, entendeu? E aí foi proferida nova decisão. Então, em primeiro lugar, ou seja, quando a representação novamente, ao apresentar suas razões de ofício, ela não pediu nem a nulidade, também não pediu a recapitulação nos termos do artigo 13. Então, primeiro ponto, eu registro isso, que eu acho importante, assim, a representação teve a oportunidade de falar e não, no meu entender, não aproveitou isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu entendo, sim, que o voto está bem, não há que se fazer reparos, né? Porque, primeiro, aí eu vou falar, talvez tentando resumir o que eu penso, né? Você tem a questão no artigo 96 do CTN, o princípio da tipicidade, né? Ou seja, da legalidade que se forma na tipicidade. Então, quando eu digo emissão, né, de nota fiscal, né, e etc., né, eu presumo, né, se eu olho a regra matriz, então ela diz, ocorrido o fato gerador, né, então vamos ver se eu faço o lançamento. Como é que eu faria o lançamento nesse caso, tá? Até, nos casos, por exemplo, eu pego Presidente, uma posso situação... interromper só uma questão de ordem? O senhor está ingressando ao mérito agora nesse momento? Ou... Não, eu Só para eu estou... entender onde a gente está no debate aqui. Veja bem, eu estou entendendo, primeiro, não houve pedido, então nós estamos falando que é de ofício, tá? Então aí você está... Para eu concordar ou discordar de você, aí eu acho que eu tenho que entrar no mérito, porque senão como eu vou falar que... porque eu entendo assim, não houve pedido, mas você brilhantemente falou, não, mas a questão não é essa, a questão é de ofício. Bom, se é de ofício, eu estou discordando da nulidade, que eu não vejo a nulidade que você está defendendo. Aí eu realmente concordo com você que eu tenho que, para justificar que eu acho que não houve nulidade, eu vou ter que entrar no mérito, né? Da decisão. Eu acho que não há essa nulidade a ser declarada de ofício. Entendo. Eu só então sugeriria, presidente, logo a título de sugestão, para que a presidência lhe cabe, que nós decidíssemos se há então a decisão extrapetita ou não, e aí eu posso fazer a minha leitura do mérito, e aí o senhor confirma novamente, se for o caso, o seu voto ou se houver alguma mudança, porque senão vai ficar, nos estabelecemos aqui um voto divergente. O senhor vai simplesmente confirmar. Isso. Então, Essa é a minha sugestão, eu não sei eu acho se que você assim a gente concorda. pode primeiro submeter então ao Dr. Luiz e à doutora Sulamita, se vocês entendem, tá, que realmente é possível declarar de ofício, né, e vão votar nesse sentido, aí realmente talvez não haja necessidade de eu defender que não é nula. A gente faz uma formal. E se vocês não, a gente vai votar assim, aí tudo bem, então vota assim e a questão fica decidida. Sim, eu estou acompanhando também o presidente nesse sentido. Eu entendo que é uma questão de ofício, que há um erro
Está um descompasso aqui, realmente, entre a acusação fiscal, né, o relato da infração, com a capitulação legal. Eu acho que entendo que quando é um levantamento fiscal, devidamente deve estar devidamente capitulado e em compasso ali, em consonância com o que está sendo acusado o contribuinte e a forma que foi lavrada, né, a autuação fiscal. E entendo que isso é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau aí, né, de jurisdição, e não precisaria aí o contribuinte ter alegado isso. Acho que não entendo da forma que o doutor parabeniza, né, o doutor Ramon pelo voto, mas não entendo que seria uma questão extra petita. Eu também acompanho o presidente. Eu acho que isso está dentro também de questão de ofício, é o princípio da autotutela, de se manter a adequação, a tipicidade do auto. Então, eu estou acompanhando o presidente também. Só, no meu entender, uma questão de esclarecimento. No contribuinte, veja bem, na primeira decisão, tá, o auto tinha sido declarado improcedente. No recurso de ofício da representação fiscal, a representação fiscal pediu nulidade da decisão, certo? Foi acolhida em primeira instância, então retornou para se julgar novamente, porque a decisão estava nula, tá? Muito bem. Aí, novamente, a nova decisão de primeira instância, ela manteve a improcedência do AIM, não em subsistência, tá? Não sei se vocês têm dúvida, tribunal, essa diferença em procedência e subsistência. Muito bem, então, a nova decisão, ela manteve a posição de improcedência, mas por outros fundamentos, tá? E aí sim ela entrou no artigo 11 da lei do ICMS, artigo 11 da lei do contencioso paulista, onde ela entendeu que poderia declarar de ofício a improcedência do auto de infração. Então, só para deixar, porque eu entendi, no meu entendimento, me parece que houve uma menção de que o contribuinte pediu. Não, o contribuinte não pediu nada porque ele ganhou nos dois casos. Quem pediu, na primeira vez, pediu a nulidade, foi a representação, mas na segunda ela não pediu nulidade e nem pediu uma recapitulação da multa. Só deixando claro, correto? Interpretei correto? Na verdade, é que a julgadora, presidente, ela colocou em seu relatório que o contribuinte teria pedido nulidade com fundamento no artigo 85.1. E aí, em tese, no meu sentido, estaria abrangido um pedido aí, de aplicação do 85.1 e, eventualmente, a nulidade aplicada pela decisão estaria dentro dos limites objetivos da causa. Mas, na verdade, o contribuinte fez, em leitura que fiz a defesa, foi fundamentar a sua pedido de nulidade do auto de infração por, no caso, irrazoabilidade, né? No artigo 85.4 mesmo, que é aquele em que ocorreu a capitulação. Então, foi, na verdade, um erro, um equívoco aí de material da redação do voto recorrido, da decisão recorrida. Por isso que fiz essa menção, para deixar claro que, de fato, não havia pedido do contribuinte pela nulidade. Mas ele pediu a nulidade, só que ele pediu a nulidade porque ele pediu a nulidade porque ele acha que deveria ser 85.1, é isso? Não. Ele pediu a nulidade porque ele achava desproporcional a multa aplicada no 85.4. É que a jogadora que colocou no relatório que ele teria pedido com fundamento no 85.1. E não foi no 85.4. Não houve em nenhum momento esse debate em relação ao erro de acusação, que aqui está sendo debatido. Essa matéria não compôs as discussões de primeira instância, embora tenha constado no relatório da eminente julgadora que sim, mas não. Mas aí, veja bem, é interessante os seus comentários, mas eu entendo que a nova decisão, ela foi clara que ela não foi extra petita, ela foi de ofício com base no artigo 11. Então, por isso que eu entendo que, com a devida vênia, né, naturalmente, deixando bem claro, ela não é extra petita. Ela não carece de nulidade. Perfeitamente, presidente. Entendi. Mas, se eu entendi corretamente, se o doutor Luiz e a doutora Solomita estão votando comigo, então podemos passar à questão de mérito. Alguém tem alguma observação? Então, podemos discutir o mérito, doutor Ramon, por favor. Obrigado, presidente. Eu já adianto a conclusão, para que fique mais fácil a compreensão
porque vai parecer durante o voto que eu não vou acompanhá-lo, mas estou acompanhando na conclusão pelo conhecimento do recurso de ofício e, consequentemente, pela declaração de erro da acusação, mas por outros fundamentos, e aí passo a explicar. Então, se vencido no mérito, quanto à anulação da decisão por configurar extrapetita, avança quanto ao mérito. O recorrido, em sede defensiva, argumenta que devem ser aplicadas as alíquotas interestaduais para as operações em que as mercadorias ultrapassaram os limites do território de São Paulo, não a alíquota de 18%, ao passo que, no caso de vendas pelo e-commerce, deve prevalecer o sistema de divisão de arrecadação do default ICMS. Embora consistente a argumentação, tem como premissa a efetiva emissão de documentos fiscais, constantes do relatório trazido pela fiscalização, com efetivo recolhimento parcial ao estado de origem, estado de São Paulo, o que viabilizaria a cobrança do default pelo estado de destino das mercadorias. Ocorre que estão sendo cobradas operações desamparadas por documentação fiscal, o que impede a verificação do destino das mercadorias para além do território paulista. Abro um parênteses, que o relatório que foi apresentado, na verdade, o print de um relatório que foi apresentado pelo contribuinte, na verdade, é o relatório das notas fiscais emitidas por ele, ou seja, daquelas que não estão sendo cobradas, em que consta, de fato, o destino. No caso, incide a presunção legal do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 6.374 de 89, in verbis, que é aquela que presume interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista, com destino a outro estado, ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação. Importa mencionar que o contribuinte foi notificado a apresentar informações, as folhas 4.361 e 4.362. Inexistindo a emissão de documentos fiscais e ausente a demonstração do destino das mercadorias, a cobrança do DIFAL fica inviabilizada, salvo por lançamento de ofício do Estado, destino das mercadorias, o que não ficou demonstrado no presente caso. Por conseguinte, considero correta a aplicação da lei de 18% referente às operações internas do Estado de São Paulo. Quanto ao suposto erro de acusação, a julgadora de origem e o eminente relator entendem que o AIN é nulo por erro de acusação, pois o auditor fiscal, utilizando da metodologia do levantamento fiscal do artigo 509 e constatando a omissão de saída de mercadorias, que, por força do parágrafo 3º do artigo 509, leva à acusação de falta de pagamento e não de falta de emissão de levantamento fiscal. Falta de emissão de documento fiscal. Deixa eu corrigir. Enfim, entende a eminente julgador, a eminente julgadora, que a acusação de falta de emissão de documento fiscal, para que seja sustentada, necessita da indicação de todos os dados das operações, o que não ocorreu neste caso, haja vista a impossibilidade de se inviabilizar as operações individualizar as operações omitidas. Não são conhecidos os dados destinatários, por exemplo. Vamos dizer dela entre parênteses. A ponto de início, o que considera uma falsa premissa que levou à conclusão do erro de acusação. O que a fiscalização apontou tanto no relato circunstanciado como em sede de manifestação fiscal foi que, diante da divergência entre o relatório apresentado pelo operador de e-commerce, anexo 1, e da escrita fiscal do contribuinte, anexo 2, foi a saída de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, e não a omissão de saída de mercadorias, como constou da decisão. A diferença é sensível e importa para fins de acusação fiscal, pois compõe a premissa da conclusão fiscal. A segunda premissa que considero equivocada é da utilização de manifestação fiscal apresentada após a apresentação de defesa como elemento maculador da acusação fiscal, notoriamente composta do relato infracional, da exordial, e o relato circunstanciado, capitulações legais e provas. Se a manifestação fiscal, que inclusive é dispensável nos termos da portaria CAT 23, do artigo 36 da Lei 13457, não pode ensejar alteração da acusação para fim de prejuízo do contribuinte, também não poderá compor a acusação como fundamento de nulidade do AIN. Visa exclusivamente contraditar e estabelecer o contraditório em relação à defesa apresentada com ou sem provas pelo contribuinte. Essas duas primeiras premissas equivocadas que me convencem do desacerto da conclusão que chegou o julgamento da COP. Indo ao cerne da questão, referente à existência de erro de acusação, data máxima haver entendimentos contrários, chego à conclusão diversa conforme explico. O erro de acusação decorre, no meu sentir, da incorreta identificação de um dos elementos que compõem o lançamento, conforme o artigo 142 do CTN. Aí trago aqui a redação parcial do artigo. No caso, o auditor tomou por base o relatório de vendas de e-commerce, anexo 1. No anexo 1, a identificação de operações individuais, delimitadas temporalmente, com valores por operação, com totalizações diárias e mensais. Neste ponto, abro parênteses para apresentar outra discordância em relação à decisão recorrida, que afirma: a acusação de falta de emissão de documentação fiscal, para que seja sustentada, necessita de indicação de todos os dados das operações, o que não ocorreu neste caso, haja vista a impossibilidade de se individualizar as operações omitidas, ou seja, não são conhecidos os dados destinatários, por exemplo. Fecho parênteses. Não consigo atingir a relação de imprescindibilidade entre a acusação de falta de emissão de documento fiscal
e a existência de todos os elementos ou dados da operação. É certo que, diante da existência desses elementos, a constituição e demonstração da infração é facilitada, como ocorre nas hipóteses de flagrantes de controles paralelos às operações. Mas, repito, não enxergo, assim como afirmada na decisão recorrida, como uma espécie de dogma de que são imprescindíveis todos os dados das operações, fecho parênteses. De posse do relatório em fiscalização, a escrita fiscal do contribuinte, o auditor encontrou inconsistência nos montantes de valores transacionados, conforme relatório de e-commerce e os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, ou notificando para que prestasse esclarecimento, os seguintes termos. Aí trago os termos da notificação inicial. O contribuinte não apresentou justificativa e, em sede defensiva, conforme também afirmado no julgamento de defesa, também não contestou a acusação de falta de emissão de documentos fiscais referentes ao montante da por diferença apurada. Diante da constatação da diferença de volume e da inércia do contribuinte, o auditor constatou a falta de emissão de documentos fiscais na escrita do contribuinte em relação à parte das operações realizadas e ajustou esses montantes em meses para fins de lançamento, compondo os itens 1.1 a 1.18 do DDF de folhas 4 e 5. Essa constatação prescinde de qualquer levantamento fiscal, pois trata de uma constatação documentalmente demonstrada. Por conseguinte, tem-se identificação do fato gerador, saída de mercadorias constante do relatório de e-commerce, a matéria tributária, o montante devido, diferença entre as saídas com nota e sem nota, vezes a alíquota interna, sujeito passivo e aplicação da penalidade. Questiono, onde está o erro de acusação? Não encontro. Todavia, o auditor menciona em sua manifestação fiscal que utilizou a técnica de fiscalização do levantamento fiscal, que, em apertada síntese, admite que, diante da constatação de determinados indícios legalmente previstos, a fiscalização conclua, através de uma presunção legalmente admitida, determinada consequência, o que, em termos processuais, atribui ao contribuinte fiscalizado a incumbência probatória de demonstrar a inocorrência ou inconsistência dos indícios apontados pela fiscalização, se não vejamos. E aí trago a redação do artigo 509, do artigo 509-A, que trata do levantamento fiscal. Chama atenção e grifo o parágrafo 1º, que fala que no levantamento fiscal poderá ser utilizado qualquer meio indiciário, e chama atenção para o parágrafo 3º, que fala que a diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada como decorrente de operação ou prestação tributada. Pois bem, progredindo no voto, ou seja, a conclusão da demonstração dos indícios, nos termos do artigo 509, parágrafo 3º e 4º, é a seguinte: serão consideradas operações tributadas. Ponto. Neste ponto, faço outro questionamento. A acusação de falta de emissão de documento fiscal, do artigo 85.4a, foge da conclusão de que são operações tributadas? A resposta é negativa, pois a obrigação de emissão de documentos fiscais persiste, mesmo nas hipóteses de operações não tributadas, nos termos do artigo 113 e parágrafos do CTN, pois são instrumentais e independentes em relação à principal. Neste ponto, já é possível perceber que a conclusão a que chegou à fiscalização não contraria a conclusão possível do procedimento de levantamento fiscal, nem tampouco se confunde com a acusação do artigo 81, inciso 1A, de falta de pagamento de imposto que pressupõe operação tributada. Apenas para espancar qualquer dúvida, tem-se que é possível a existência de operações tributadas, cuja antítese é a não incidência, e ainda assim não haver pagamento do imposto, em hipótese de isenções, cujo pagamento é dispensado, ou substituições tributárias, para frente ou para trás, exemplificativamente. Ocorre que, no caso, a fiscalização, a despeito de acusar o contribuinte de falta de emissão fiscal, nos termos do artigo 85.4a, cuja penalidade é 50% sobre operações, também cobra imposto, sem, contudo, aplicar a multa do artigo 85.1a. Aí trago aqui a redação do artigo 85.1a. Eis o que considero e aponto como erro de fiscalização. Se pretende cobrar imposto como consequência da constatação de ausência de emissão de documentos fiscais com amparo do procedimento de levantamento fiscal, o qual, ressalto, era totalmente despiciendo no caso diante da constatação documental da falta de emissão de notas fiscais, não controvertida pelo contribuinte, necessário que capitulasse a multa no artigo 85.1a. Todavia, não considero esse erro como erro de acusação, como já demonstrado, mas erro de capitulação, passivo de correção por parte do órgão de julgamento nos termos do artigo 13 da Lei 13.457. Trago aqui a redação do artigo 13. No caso, foram demonstradas, por constatação, tanto a falta de emissão de documentos fiscais, como, por levantamento, também a falta de pagamento do imposto. Trata-se de típica hipótese de possibilidade de aplicação do artigo 112 do CTN. Contudo, o auditor toma a constatação da falta de emissão de notas fiscais como conclusão do procedimento de levantamento fiscal, quando é, na verdade, uma premissa, um indício legal que fundamenta a conclusão, por presunção legal, de falta de pagamento de imposto, nos termos do parágrafo 4º do artigo 509 do líquidos. Trago aqui o parágrafo 4º. No meu sentir, tal erro configura erro formal, procedimental e não acusação,
nos termos da doutrina de Leandro Paulsen, que assim diz: os vícios formais são aqueles atinentes ao procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário. Pelo exposto, ainda que por outras razões, no mérito, conheço o recurso de ofício e nego o provimento por constatar erro de procedimento na utilização do levantamento fiscal para a configuração de hipótese de constatação documental. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço o recurso de ofício, nego o provimento para manter a decisão que julgou improcedente a acusação do AIM 444.890, 17 de 5 de 2022. É como eu voto, presidente. Peço vênia para alterar o voto e corrigi-lo. Tá. Então, eu vou só primeiro parabenizar mais uma vez pelo brilhante voto, tanto na preliminar quanto no mérito, né? E adiantar o meu posicionamento de que eu vou manter meu voto. E aí sim a gente entra nesse mérito. Eu vejo o seguinte: como que eu interpreto o artigo 11 da Lei do Contencioso, que há nulidade quando existe um erro que prejudica a natureza da infração ou os sujeitos, né? Eu acho que, no caso, a natureza da infração foi prejudicada. O que seria, então, a minha interpretação de natureza da infração? Em homenagem ao meu grande orientador, Dr. Guedes, saudoso professor Gerd Willy Rothmann, é que ele tem um artigo muito famoso sobre a questão da legalidade, onde ele sempre falava da legalidade, que está esculpida não só na Constituição, quanto no CTN, artigo 96, né? Que o ato administrativo ele se baseia pela legalidade. Qual ato que nós estamos falando? Do lançamento. E aí, com a devida vênia, né, pelo bem fundamentado voto, que entende que estão presentes todos os elementos. Eu entendo que não. Pela análise da regra matriz de incidência tributária, nós temos aqui, já, eu diria até que no elemento material, certo? Houve operação de saída de mercadoria. Tudo bem, vamos para os outros elementos. Aí você tem a questão o critério espacial, certo? E também tem a questão do consequente da regra matriz, que é o elemento quantitativo. O elemento quantitativo ele serve para infirmar ou confirmar o critério material. Aí eu entendo que há uma falta do critério quantitativo e talvez, por consequência, pelo problema do critério material. Porque o critério material, ele diz assim, saídas de mercadoria, mas a questão é para onde? É operação interestadual ou operação interna? Não fala. Não temos como constatar. Esse elemento não foi trazido aos autos. Entendeu? Então, houve uma acusação, certo? Aí, então, eu entendo que essa acusação ela não consegue preencher os elementos do 142. Então, esse ato administrativo ele tem um problema de nulidade. Aí, vamos entender um pouquinho melhor essa nulidade. O contribuinte, houve prejuízo ou não à defesa? Nem na acusação e nem no relatório circunstanciado se faz a menção à palavra levantamento fiscal. Então, já tem um problema aí. Aí o contribuinte se insurge em sua defesa e fala, escuta, você está dizendo que ocorreu, mas então ocorreu, você está aplicando uma alíquota 18, mas eu tenho operações de 7, eu tenho operações de, 25, ele se insurge contra isso. Em sua manifestação fiscal, aí o doutor AFR atuante tira da cartola e fala, não, é que eu usei o 509. Ah, você usou o 509? Aonde está isso? Aonde está levantamento fiscal ou 509, tanto na acusação quanto no relatório circunstanciado? Eu procurei e não vi. Se eu tiver errado, também alguém pode se manifestar. Então, eu vejo total prejuízo à defesa. E aí eu entendo o seguinte, então, aí vamos falar do novo fato gerador, que eu acho que aí se enquadra. O lançamento seria válido se eu digo que, baseado na lei, como diz o Dr. Gerd, não vou tirar da cartola, eu digo que eu tenho uma presunção legal. Então, a gente chama de fato gerador presumido. Eu posso falar nisso? Posso. Aonde? No 509, que tem a base legal. Então, eu crio um fato gerador presumido, eu indico uma regra matriz
de incidência tributária. Então, esse fato gerador presumido, ele presume uma operação, ele preenche, então, perfeitamente o critério material, ele preenche o critério espacial, porque ele diz que presume-se, então, já que eu não sei, eu presumo interno, e eu presumo também, sempre com base na lei, a alíquota de 18%. Então, aí, no meu entender, eu entendo que aí sim esse ato está perfeito, juridicamente. Mas eu entendo que não foi isso que aconteceu. Então, eu entendo. E por que, onde que eu vejo o erro de acusação? Natureza da infração, para mim, significa o princípio da tipicidade. Então, quando no fato gerador normal, quando tem o espetinho, ou em outras situações que eu posso mencionar, que a gente já discutiu no TIT, eu tenho todos os elementos, e aí eu tenho o lançamento. Então, no espetinho eu tenho o lançamento. Agora, aqui eu não tenho lançamento, e é por isso que se difere, né? Então, ou seja, para o espetinho, eu não tenho todos os elementos aqui. Agora, pelo fato presumido, né? Para esse fato presumido, eu tenho todos os elementos, e aí sim está totalmente correto, é atendido o princípio da tipicidade. Então, eu vejo que no ato administrativo que foi feito, houve violação, no meu entender, do princípio da tipicidade. E no que eu estou falando, haveria, sim, aderência ao princípio da tipicidade. Como é que eu corrijo o princípio da tipicidade? Só fazendo um outro auto. Eu acho que foi maculado o ato que foi feito. Então, eu espero ter explicado mais ou menos. Eu adoro o princípio da tipicidade, porque minha tese de doutorado foi nesse sentido. Então, eu gostaria de falar um monte de coisa. Então, melhor vamos cortar, e só se eu não for claro, por favor. Aí eu vou colocar de novo para o doutor, quiser alterar, e coloco em discussão, por favor. Presidente, obrigado. Só um comentário, assim, o fato dele dizer que o fez, não quer dizer que ele tenha feito. Ele não fez a constatação de notas, falta de emissão de notas fiscais por levantamento. Ele constatou a falta de emissão de notas fiscais através de um relatório em que há informações de operações informadas pelo e-commerce e falta de emissão de documentos fiscais na FD deles. Não é levantamento fiscal. O erro do fiscal, no meu entender, foi utilizar-se a conclusão prevista e possível do levantamento fiscal, que é cobrança de imposto, baseado na presunção de falta de emissão de nota fiscal ou da constatação de falta de emissão de nota fiscal, que de fato foi constatado, para fins de cobrança de imposto. Para mim, no meu sentido, se ele apresentasse a PGDAS do contribuinte com imposto a menos, estaria caracterizada a falta de pagamento de imposto, independentemente de qualquer levantamento fiscal. Nós temos operações registradas em e-commerce com falta de documento fiscal comprovadas, como a PGDAS com pagamento menor, falta de pagamento de imposto. Ocorre que, no meu sentido, ele se equivocou na monetização fiscal, lançando, como o senhor mesmo disse, mão de um argumento de lançamento fiscal de 509A, não apresentando prova de falta de pagamento fiscal, mas ele poderia muito bem ter simplesmente cobrado multa e não imposto, porque a multa do 85.4A está configurada no auto, falta de emissão do documento fiscal. O elemento que tanto o julgador ACO, como o senhor agora cita, como indispensável para o lançamento, que seria o destinatário, não compõe o 142. Basta que você tenha matéria tributável, cálculo do tributo, o critério quantitativo, e, eventualmente, a multa ser aplicada. Foi exatamente o que ele fez. Porém, além de cobrar a multa, ele está cobrando imposto. E aí sim, se utilizando da presunção do levantamento fiscal, sem demonstrar documentalmente, por exemplo, como uma PGDAS com pagamento a menor. Ele fala que usou o 509, mas ele usa, na verdade, a conclusão do 509 sem provar que houve pagamento de imposto. Por isso que eu entendo que, no caso, não há um erro de acusação. Ele provou tanto através de constatação a falta de emissão do documento fiscal, como por levantamento fiscal, pela presunção legal que a lei, como o senhor bem disse, permite que assim faça, a falta de pagamento. Mas não era, totalmente despicienda e dispensável, no caso aqui, o levantamento fiscal. Ele tem os documentos em mão para todos os elementos de lançamento. Agora, o contribuinte alegar, olha, eu mandei operações para outros estados. Ok, ele teve a oportunidade de apresentar em notificação fiscal as informações que ele tinha, referente, ainda que em controle paralelo. Eu não me negaria aqui a analisar um controle paralelo em que ele demonstra remessa de mercadorias para outros estados. E aí a gente valoraria o peso que essa prova teria no processo administrativo. Mas ele simplesmente alega.
É uma alegação consistente? Sim, porque na escrituração fiscal dele há previsão, ou na verdade há documentado operações para outros estados, né? Mas ele não demonstrou, ou seja, ele se omitiu e aí está se fazendo, se prevalecendo da sua omissão. E há uma outra presunção legal que eu apontei aqui no meu voto, que é aquela que considera a questão do local da operação, que se o contribuinte não demonstra a saída da mercadoria do estado, de qualquer forma que seja, um carimbo que seja, do posto de fronteira. Se ele não demonstra, considera-se interna e aí correta a aplicação dos 18%. Então, por isso que, a respeito do seu posicionamento, mas eu não vislumbro o fato dele falar que usou o 509. O 509 ele tem requisitos para que você utilize, e é uma consequência lógica. Eu não sou especialista em lógica, mas consigo, sem explicar, consigo fazer esse raciocínio lógico que o 509 faz. Gostaria até de me aprofundar nessa questão da lógica. Mas não foi o que ele fez, ele constatou a falta de emissão de documentos fiscais, e aí sim se utilizou de uma presunção legal para cobrar o imposto. Então, para mim, em tese, não estou aqui defendendo isso, mas seria uma possível discussão e nós poderíamos aqui simplesmente derrubar a cobrança do imposto e manter a questão da multa. Mas, de fato, há um erro procedimental que, para mim, configura um erro formal e não um erro de acusação. Por isso que entendo, por motivos diversos, mas também eventual prejuízo aí ao contribuinte. Eu só, novamente... O senhor já consegue editar, né? É isso? Tá. Porque eu já vou confirmar o meu voto, né? Então já pode editar. E aí eu confirmo, acho que não vai atrapalhar a sua edição. Só, novamente, pedindo vênia. Eu até poderia entender que poderia ser aplicado, ou seja, deu saída, não, ele declarou que a saída é interestadual, não provou, supõe-se que é interna. Mas isso também não está na acusação, também feriria a tipicidade. Então, eu acho que, apesar de entender sobre a sua argumentação, por exemplo, o primeiro que, assim, não tem a palavra levantamento, não tem nem menção apurado por levantamento fiscal, nem na acusação e nem no relatório circunstanciado. Quando instado pela impugnação a explicar por que ele aplicou 18%, o fiscal tirou da cartola o 509. O fiscal disse, eu estou usando o 509 porque eu não sei o destinatário. Se ele não sabe o destinatário, então o meio que foi previsto para isso é presunção. Mas presunção em qual? Aí eu tenho duas presunções. Olha, eu posso perfeitamente presumir que não saiu do Estado e que é operação interna. Eu até poderia pensar nisso. Acho que seria até um raciocínio válido, mas não foi isso que ele fez. Também não tem menção, não comprovou a saída. Ele podia falar isso, mas não está na acusação e nem no relatório circunstanciado. Então, eu entendo que... e aí, para mim, é a questão do princípio da especialidade. De todos esse monte de coisas que temos aí de acusação, qual que mais se adequa ao caso? Eu entendo que, pela especialidade, o 85A. Então, a pergunta é, não, vamos aplicar outro. Com qual base? Se aqueles que discordam, não, esse aí não é o que se enquadra melhor. Tá, não é o que se enquadra melhor, pode ser outro, mas qual? Então, eu acho que aí mudar agora a capitulação prejudica, sim, a defesa, porque em nenhum momento foi falado em levantamento fiscal, que é uma presunção válida. Normalmente, todas as acusações apuradas por meio do levantamento fiscal, elas vêm no 85A. Eu acho que o fiscal inovou aí e se afastou do princípio da tipicidade. Enfim, falei bastante. Obrigado. Pode estar. Agora, continua em discussão. Se alguém... Aqui está escrito habilitar edição. Posso tocar em frente, doutor Ramon? Já editei, presidente. Já editou, né? Então, Obrigado. eu vou tocar em frente, tá? Vou encerrar o debate. Eu só não sei se não seria o caso, porque como a gente não sabe qual será o voto vencedor, né? Se do doutor Ramon ressalvar a nova ação fiscal, como fez o doutor Marco Antônio, porque se for ser efetuado o novo lançamento, quando a gente envia para a delegacia, a gente precisa da
da ressalva, né? Então, caso o voto do doutor Ramon seja o vencedor... Aline, eu agradeço a colocação. Eu, há muito tempo, já refleti sobre essa questão de ressalvar a inovação fiscal, porque eu entendo que eu estaria vinculando a atividade do fiscal, no sentido de falar, lavra desse jeito que vai dar certo. E a possibilidade de lavratura, de novo, a auto-infração, ela é expressa no CTN, nas hipóteses em que não decaído o crédito, ou, como no caso aqui, uma hipótese de erro formal em que, a despeito da divergência doutrinária, né, tem doutrinador que levanta até do túmulo, como se fala isso, mas da suspensão ou da interrupção da decadência. Então, mediante erro formal. Então, eu tenho por hábito e por convicção não colocar essa ressalva nos meus votos, por não, de certa forma, vincular a atividade fiscal, que, no meu sentido, não é atividade do julgador. E até pela questão da imprescindibilidade, porque a possibilidade de lavratura é expressa no CTN, nessas hipóteses em que não há decadência. Me parece que, nesse caso, é um caso de que não há decadência. Mas aí fica a critério da autoridade lançadora para poder fazer essa análise. Posso, então, encerrar? Verificando o quórum. Tá, deixa eu ver. Aqui, tá. Então, agora eu vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Em votação. Então, declaro votação encerrada. Então, o processo 4148809, Genilson, de minha relatoria, o recurso foi conhecido de ofício e negado o provimento nos termos do voto do relator. Próximo, vamos aqui agora passar, então, para o doutor Luiz. É o processo 5010-856, GRB. Aqui, doutor Luiz, por gentileza, aqui, deixa eu ver, não foi pedida sustentação oral, então o senhor já registrou o voto? Ou eu preciso iniciar esse prazo. Olha, pode iniciar, você pode registrar e já pode ler o voto, tanto a acusação quanto o voto. Já aparece para poder fechar o voto? Sim. Vamos ao voto? O resumo da acusação são 10 itens.
O item primeiro é recolhimento a menor de ICMS, ST, de mercadorias advindas de outro território. Os itens 2, 3 e 4, houve a confissão da recorrente, alegando, inclusive, que tinha realizado o pagamento, coisa que não foi confirmada em diligência já ordenada na primeira instância. O 6, 7, 8, o 5 não foi impugnado e não foi mencionado na defesa e nem no recurso. O 6, 7 e 8, acreditamento indevido e de ICM. E o 9 e 10, multa por ausência de escrituração. Esse é o resumo da acusação. Aí eu vou ao voto agora. Conheço o recurso ordinário, uma vez que é intempestivo e tendo sido observados os requisitos para sua admissibilidade. Antes de adentrar nas razões preliminares e de mérito apresentadas pela recorrente, é necessário chamar o feito à ordem, tanto para separar as condutas confessadas pela recorrente, que afastam a fase litigiosa administrativa, posto que incontroverso, como também os efeitos decorrentes da insurgência genérica forjada no campo de negativa geral. Com relação à matéria reconhecida pela recorrente, portanto não impugnada, emergem os itens 2, 3 e 4, onde o contribuinte confessou a prática das infrações previstas no auto de infração, inclusive dando notícia de ter realizado eventual pagamento, já por ocasião da apresentação da defesa nos seguintes termos. Aí eu transcrevo as páginas 5.038. Por conta de tal alegação, mesmo sem ter juntado os ditos comprovantes de recolhimentos, a delegacia converteu o feito em diligência, seguindo quanto disposto no artigo 132 do Decreto 54486. O cumprimento da diligência está certificado às folhas tais, onde foi constatado que tais pagamentos não teriam sido realizados, logo mantida a acusação e a cobrança decorrente da parte então reconhecida pela recorrente. As folhas tais, que é o recurso ordinário, a recorrente volta a lançar os mesmos argumentos, sem ao menos juntar as guias de pagamento que pudessem contraditar o resultado da anterior diligência realizada. Por esta razão, considerando que houve confissão da recorrente quanto à prática das condutas previstas nos itens 2, 3 e 4 da acusação, bem como já ter sido realizada a diligência destinada à localização do suposto pagamento, o qual declarou inexistir tais recolhimentos, e não tendo a recorrente apresentado a prova de quitação por ela alegada, só resulta na conclusão de que não houve pagamento algum, razão pela qual os itens devem ser mantidos em sua integralidade. Relativamente ao item 4, a recorrente sequer o menciona, não lançando qualquer impugnação contra a acusação que lhe foi imposta, seja na defesa, seja em sede de recurso ordinário, o que, pela inércia, se aplica os efeitos da revelia. Com relação aos demais itens no que tange a matéria fática, é de fácil percepção que a recorrente se limitou a lançar argumentos genéricos, não alicerciados em qualquer prova documental, resultando em nítida tentativa de impugnar o auto de infração apenas por negativa geral. Sigo firme no entendimento de que este TIT é competente para julgar casos concretos, cotejando as provas produzidas para examinar a adequação da acusação contida nos autos. Logo, se mostram incabíveis alegações genéricas arguídas em abstrato, objetivando o enfrentamento de questões em tese ou em suposições. Por efeito, aquelas alegações manejadas sem o devido suporte da matéria fática ou descasadas do conjunto probatório, apenas demonstram que a recorrente não desempenhou o seu ônus de contraditar a acusação com base em provas carreadas nos autos. Ao que importa, não se vislumbra a primeira nulidade alegada em sede de primeira preliminar, uma vez que não há qualquer insegurança na determinação da infração, como pretende fazer crer a recorrente, uma vez que seguido rigorosamente as previsões disciplinadas no CTN, leital e no regulamento do ICMS. Tendo sido oportunizado a recorrente, ali o livre exercício do contraditório e ampla defesa, com possibilidade de apresentação de provas, inclusive antes da lavratura do auto. Logo, pode-se facilmente extrair do auto de infração a matéria tributária, inclusive se refere à valorização quantitativa qualitativa e quantitativa da situação fática, que determinou a acusação, e a incidência tributária, com informações precisas, minuciosas e suficientes para compreender a natureza e a circunstância motivadora de cada uma das infrações que lhe foram imputadas, com indicação de dispositivos capitulados pela fiscalização como violados pela recorrente, os quais guardam total nexo e coerência com a acusação. Melhor sorte não tem a recorrente com relação à segunda preliminar lançada, onde passa a sustentar que a duração da fiscalização por prazo superior a 90 dias acarretaria na nulidade do auto de infração,
forjando sua tese com o regulamento federal e na lei complementar 909/2003, reflexo direto do artigo 553. Por equívoco da recorrente, uma vez que não há no ordenamento jurídico qualquer normativo que homologue todas as bases de cálculo do tributo no período fiscalizado apenas por força do decurso de prazo de 90 dias. É verdade que, na hipótese de superado o prazo da excludente de espontaneidade, o único efeito é seu restabelecimento, o que permitirá ao contribuinte sanar a irregularidade. Essa é a inteligência do artigo 533 do regulamento, cabendo destaque o parágrafo 2º. Por sua vez, o artigo 5º da Lei Complementar 939, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte, estabelece em seu artigo 7º o restabelecimento da espontaneidade nos seguintes termos. Ao que importa, não se tendo notícias que a recorrente sanou irregularidades descritas na acusação, estando ou não estando com sua espontaneidade restabelecida, tal argumento se torna incabível, razão pela qual rejeito as preliminares, passando ao exame de mérito. Ao que se refere às acusações previstas no item 1, não há dúvidas que a recorrente deixou de recolher valores que eram efetivamente devidos, tendo apenas ela realizado o recolhimento parcial, conforme demonstra robusta prova documental juntada pela fiscalização. A recorrente, por sua vez, apresenta tese negativa geral, não dirigindo mínimos esforços para rebater as provas juntadas ou detalhar as operações atuadas, senão vejamos a íntegra da acusação por ela apresentada. Aí apresenta 6 parágrafos só, dizendo que é fato, já está na continuação, é fato que a alegação da recorrente, no sentido que as operações não teriam sido direcionadas a consumidores finais, caracteriza apenas uma fumaça para tumultuar a ação fiscal, uma vez que não se encontra qualquer respaldo fático. Ao tema emergem os parágrafos 55, 57 e 58, que demonstram a adequação da acusação no seguinte, se não vejamos. Aí eu vou citar as folhas 5.084 e 5.085, onde ele descreve a verdadeira acusação que foi feita para o contribuinte. Como se observa, abertas as oportunidades para a recorrente apresentar suas provas e argumentos delas decorrentes, seja durante o procedimento fiscal, seja por ocasião da impugnação ou do recurso ordinário, por força da sua inércia e desídia, perdeu a oportunidade de esboçar a forma em que realizou as operações. Em contraponto àquela que foi percebida pelo fisco, restam demonstradas infrações descritas no auto de infração, razão pela qual deve ser mantida a acusação descrita no item 1. Com relação aos itens 2, 3 e 4 do auto, conforme descrito acima, não há o que ser examinado, na medida que houve expressa confissão e reconhecimento da infração pela recorrente, e, no que concerne ao item 5, não foi apresentado qualquer argumento pela recorrente recaindo os efeitos da revelia. Nos itens 6, 7 e 8, o contribuinte não contesta o creditamento indevido do ICMS, declarado no relatório circunstanciado, porém busca seu cancelamento com base no seguinte argumento, aqui transcrito na íntegra. Aí ele faz 3 parágrafos. Mais uma vez, navega a recorrente no campo de negativa geral, não se aventurando a apresentar qualquer prova capaz de escorar seus argumentos. De plano, se afasta do argumento no sentido de que o prazo seria exíguo e não tendo o fisco oportunizado a produção da pretensa prova. Isso porque o auto foi lavrado em 28/11/22, não tendo a recorrente juntado qualquer prova até a presente data, bem como lhe foi franqueada a possibilidade de juntar documentos durante o curso da ação fiscal, bem como por ocasião da defesa. De mais a mais, a pretensão da recorrente colide com os limites de competência do TIT, a qual, em última conta, ela clama para que o fisco promova uma auditoria contábil, objetivando identificar possíveis créditos para posterior abatimento dos débitos descritos na acusação. Mesmo entendendo que essa pretensão encontraria óbice na legislação e na jurisprudência do TIT, em virtude da ausência de qualquer conjunto probatório trazido pela recorrente, se mostra desnecessária a ampliação do tema. Ademais, para o enquadramento das condutas delitivas elencadas no regulamento, não há necessidade de comprovação de dano por parte por parte do fisco.
Isto é, basta a comprovação da autoria e da tipicidade por parte do contribuinte. Assim, a presença de dano é indistinta característica para desviar a infração. Todavia, tal argumento, no sentido de que novos créditos poderiam ter a força necessária para aniquilar débitos lançados nos itens 6, 7 e 8, denota na conclusão de a recorrente reconhece a acusação, apenas apresentando uma forma de extinção. A matéria em controvérsia está perfeitamente descrita no parágrafo 16 a 26 do relatório circunstanciado, que reproduzo abaixo. Ainda que se admita a existência de créditos, esses não foram comprovados pelo contribuinte na juntada de impugnação, de modo que sequer seria necessária expansão do tema pela clara preclusão da prova, conforme artigo 19 da lei tal, reproduzido abaixo. Por essa razão, também mantém os itens 6, 7 e 8. Nos itens 9 e 10, espelha nos itens anteriores, a recorrente opta em defesa em negativa geral, sem enfrentar efetivamente a acusação que lhe foi imposta ou apresentar qualquer prova que pudesse desafiar as conclusões do auto. A robusta prova juntada dos autos nas folhas tais, não sendo apresentado qualquer argumentação hábil a infirmar as infrações direcionadas, limitando o contribuinte em alegar que o auto de infração é descorado em meras presunções, mesmo que colecionados múltiplos documentos fiscais nesse processo, cabendo destaque a fala contida no relatório substanciado. Aí eu coloco transcrevo o item 9 e 10. Logo, o que se constata é que a recorrente deixou de evidenciar a prática de infração, dando causa à ação fiscal, razão pela qual devem ser mantidos também os itens 9 e 10. Deve ainda ser rejeitada a alegação da recorrente quando afirma que a suposta violação às garantias vinculadas no programa nos conformes, via lei complementar tal, no sentido de oportunizar eventual regularização. Isso porque o artigo tal não impede que o fisco execute o lançamento de ofício, normalmente exercendo a competência que lhe é prevista no artigo 142 do CTN. Aliás, tal atividade é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, conforme disciplinado no parágrafo único do mesmo artigo. Logo, inegável que a prévia notificação ao contribuinte para autorregularização se corporifica como um ato discricionário do fisco, ou seja, uma faculdade concedida e não uma obrigação imposta. No mesmo sentido, se pronunciou o Poder Judiciário Paulista no julgamento do mandato de segurança número tal. Aí eu transcrevo a decisão. Por efeito, não há como haver suporte legal aos argumentos do recorrente ou que diz respeito à aplicação da lei complementar tal. Sobre a multa supostamente confiscatória, não conheço da alegação, uma vez que totalmente equivocada, desvirtuando o argumento em pleitear a aplicação de multa sobre erros formais. Contudo, o auto de infração versa sobre punição de falha, não versa sobre punição em falhas e manuseios técnicos, contábeis ou vício de procedimento, mas sim falta de pagamento de imposto ou creditamento indevido do ICMS. Por essa razão, ainda com relação às multas aplicadas, elas devem ser mantidas, haja visto que lançadas rigorosamente conforme capitulação descrita no auto de infração, onde foi respeitada a previsão na legislação, bem como do regulamento, aprovado pelo decreto tal, não podendo o julgador administrativo discutir a constitucionalidade da norma ou eventual caráter confiscatório, desproporcional ou desarrazoado, conforme disposto no artigo 28 da lei tal, cuja competência é restrita ao Poder Judiciário. Com relação aos juros, registra que o auto de infração foi lavrado sob vigência da lei estadual número tal, envolvendo fatos geradores ocorridos a partir de 2019, ou seja, o auto de infração está limitado à incidência de juros de mora ao patamar da Selic. Por fim, rejeito a alegação da recorrente quando alega que a penalidade da multa somente poderia ser atualizada a partir do segundo mês subsequente à sua intimação, o qual ocorreu somente em 28 de 12 de 22. A atualização do valor base da multa foi realizada em conformidade com o artigo tal, com redação dada pela lei tal,
que se reporta ao artigo tal. No mesmo sentido, já decidiu a Câmara Superior do TIT, no julgamento do processo tal, em sessão de junho de 26, cujo trecho do acordo transcrevo a seguir. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário, nego o provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados por meio do auto de infração, em virtude da subsistência da acusação fiscal nele contida. É como voto, presidente. Parabenizo o voto do relator e coloco o processo em discussão. Presidente, doutor Luiz, eu parabenizo pelo muito bem detalhado e fundamentado voto e vou acompanhar. Doutora Sulamita, alguma manifestação? Nenhuma manifestação. Parabenizo o doutor Luiz, também vou acompanhá-lo na íntegra. Bom, não havendo manifestações, eu vou encerrar o debate. Verificando o quórum. Cancelar. Votação iniciada. Julgamento encerrado, então declaro o processo 5010856, GRB, distribuidora de produtos alimentícios Zeredes, relator Dr. Luiz, o recurso ordinário conhecido, negado provimento, votação unânime, nos termos do voto do relator. Bom, então o próximo processo é o da FBA, Fundição Brasileira de Alumínio, em recuperação judicial, número 5010474. Aqui é um recurso de ofício, sustentação requerá, foi requerido, eu vou colocar aqui realizada, só um minutinho assim. Aqui, sustentação oral. Sustante ausente, gravar, sustentação oral. Ok. E aí eu vou iniciar debates. Contaminato. Questão de reconheço. Anticonjugamento de mérito. Do provimento. Agora eu preciso só ver uma coisinha, editar o que eu fiz aqui. Ministério para complemento julgado. Tá, para um pouquinho. Não inclui no processo. Tá, aqui seria o outro. Fase. Defesa. Vamos lá. Então, vamos lá aqui. O processo já estava, o voto já estava disponível, e passo, então, a leitura. O AIN trata da acusação de emitir notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo falta de pagamento do imposto na saída de sucatas de metais, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento destinatário.
uma vez que este teve sua inscrição estadual considerada nula por inexistência do estabelecimento, conforme o processo de nulidade da inscrição estadual, anexo folhas tais. O ICMS devido nas operações está sendo exigido do autuado remetente em função da interrupção do diferimento ocorrida pelo fato da inexistência do estabelecimento que impossibilita o lançamento do imposto nos termos do artigo 428, inciso 3 do RICMES. É um recurso de ofício, a decisão recorrida entendeu por considerar o AIN improcedente, conforme trecho a seguir transcrito. Eu não vou lê-lo porque o voto já estava disponível, eu negritei o que eu acho mais importante, e eu entendo no item 9 que, pela leitura da decisão recorrida, houve cerceamento de defesa, porque não foi incluído nos autos nenhum documento que possa comprovar a inexistência do destinatário constante nos documentos fiscais. Eu acho que aqui eu preciso dar uma olhada aqui. Não houve, né? A DRF, em suas razões ao recurso de ofício, aponta existirem documentos que comprovam a inexistência do destinatário, conforme folhas tais. Então, aqui, eu acho que nesse ponto talvez é importante ler, porque ela diz o seguinte, né? Apesar de ter examinado os documentos, as folhas tais, o ilustre julgador ignorou o conteúdo deles, que informa claramente que o suposto destinatário jamais existiu. Vejamos alguns pontos relevantes do expediente tal. Primeiro, o suposto destinatário jamais recolheu ICMS. As notas fiscais destinadas a metais Zona Leste superaram os 600 milhões de reais, mais da metade foram emitidas por empresas do Grupo Latasa, várias por estabelecimentos cuja inscrição foi suspensa. O suposto contribuinte nunca ocupou o endereço declarado no CADESP e nunca existiu de fato. A inscrição estadual do suposto destinatário foi suspensa por não localização. Sendo assim, está comprovado que o suposto destinatário não se encontra no local indicado no CADESP. O autuado, em suas contrarrazões de recurso ofício, foi uma folha tal, né? Entendo que a razão está com a Fazenda Pública. Justifico. O AIN preenche os requisitos estipulados pelo artigo 142 porque foi realizado com base em procedimento privativamente administrativo, foi verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrição legal, determinou-se a matéria tributável, calculou-se o montante do tributo devido, foi identificado o sujeito passivo e aplicou-se a penalidade cabível, não sendo verificado o suposto vício apontado pelo autuado. Os documentos apontados às folhas tais não foram analisados pela decisão recorrida. O relatório do processo de nulidade da inscrição estadual é minucioso ao relatar as diligências fiscais realizadas, devendo-se destacar, conforme o relato, que o contribuinte não foi localizado no local, nas folhas tais. Em conclusão, deve-se destacar as folhas tais que, das diligências fiscais realizadas nesta DRT e na DRT 8 São José do Rio Preto, restou comprovado que o interessado nunca operou de fato, que sequer estava localizado nos endereços declarados ao fisco. Pelo acima exposto, conclui-se que os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para atestar a inexistência do destinatário. A decisão de primeira instância errou ao cancelar a autuação por vício formal e deve ser reformada nesse ponto. A jurisprudência deste egrégio Tite é no sentido de que a publicação da nulidade da inscrição estadual não possui efeitos constitutivos, mas meramente declaratórios, cuja irregularidade emana dos próprios documentos, que não refletem as operações neles estampadas. A nulidade não nasce com a publicação do ato administrativo que a declara, mas decorre da própria irregularidade intrínseca aos documentos que foram utilizados para cobertar as operações. Nesse sentido, foram as decisões dos processos tais, né? Então, eu trago a jurisprudência. Dessa forma, para que não haja cerceamento de defesa, supressão de instância e ofensa ao duplo grau, este processo deve retornar à primeira instância administrativa e, a partir do ponto em que deve ser considerado que a inexistência do estabelecimento destinatário foi devidamente comprovada, devem ser analisados os demais argumentos e documentos do autuado que foram trazidos em sua impugnação e também a impugnação do responsável solidário. Então, eu entendo com isso que eu conheço do recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à primeira instância administrativa
Para complemento de julgado, é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. Então, enquanto eu vou corrigir aqui uma frase, tá? Aí o processo já está em discussão. Alguma manifestação? Gente, eu Pois peço não? só 2 minutinhos para terminar a leitura da decisão recorrida, só para... Pois não, por favor. Obrigado. Não, fique à vontade. Obrigado, presidente. Eu parabenizo pelo voto. Me parece até que o jogador parte de uma premissa equivocada de que não haveria provas, né? Inclusive, Sim. além de já existirem provas, a premissa é falsa, né? Eu vou parabenizá-lo pela análise do caso, pelo voto, e vou acompanhá-lo. No caso aqui, é um caso bem atípico, né? Houve a suspensão, certo? O próximo passo já seria torná-lo inapto, né? Mas acontece que o contribuinte ele baixou a inscrição antes disso. Aí não houve o PCN porque você não pode declarar o que é inapto aquilo que não existe mais, né? Então ficou uma situação bem, mas enfim. Então posso encerrar os debates? Aqui encerrando os debates, aí verificando o quórum. Aqui, tal, cancelar. Tal. Então, julgamento encerrado. Então, o processo 5010.474 da FBA, Fundição Brasileira de Alumínio,
em recuperação judicial, o recurso de ofício foi conhecido e dado provimento para que se retorne à primeira instância para complemento de julgado nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Então, agora passamos ao último. Finalmente chegamos agora ao doutor German de San Martín. Está presente? Escutando aí a nossa sessão. Enquanto isso, o Doutor Marcos. Pois não, o Hélio está aí já? Bom dia a todos, tudo bom? Vocês me ouvem? Sim, senhor. Bom dia. Bom dia, German. Bom dia, Bem, Hélio. Marcos. Bom dia, Ramon. Você vê, doutor Hélio? Luiz, a gente estava aqui julgando Luiz para tranquilamente, induzir a gente a chamar ele de Luiz Eduardo, né? A gente estava aqui julgando, iniciou Sulamita, bom dia, Sula. Desde que o doutor Ramon entrou, surgem esses processos aí que eu não sei, viu? Isso aí. Mas vamos lá, vamos passar então, vamos atender aí e passar temporariamente a presidência. Aqui eu acho que isso aí está acontecendo porque está querendo haver um motim aqui na sessão. Temos aí uma discussão muito delicada que deverá ser tratada. Foi uma solicitação minha à presidência para eu não ficar conhecido como breve. Agora eu já tenho duas, então já não tem essa alcunha mais. Marco, você deve ter uma opção aí em sair da sessão. Não, aqui tem um negócio, desconectar-se da sessão. Desconectar-se da sessão. Mas não tinha que primeiro eu passar a presidência para ele? Daí... Não, na hora que você desconectar-se, vai aparecer. Ah, tá, vamos lá. Então, apertei. Ah, tá, apareceu. Tá legal. E aqui ele não me dá outra opção, senão eu ia passar também. Podia ver se passava para outro juiz, mas só pode ser para ele. Então, tudo bem. Exato. Eu sou o escravo da lei. Vamos lá. Então, eu já fiz isso. O que mais? Bom, quando você passa, você desconecta. Aí o Ramon deve aparecer lá a opção para ele lá. Já apareci como presidente e já aparece todas as funções aqui. Aí eu tenho que entrar de novo, né? Isso. E você, Ramon, você já pode, acho que, iniciar o debate, pedir para registrar o voto e tudo mais. E tem a sustentação oral. Não vamos esquecer do colega Herman, que está pronto, afiado para uma sustentação oral. Obrigado, presidente. Está em discussão, inicio, na verdade, o processo 403.520, relatoria da doutora Sulamita, contribuinte Pérrios. Passo a palavra à doutora Sulamita para breve relato e, eventualmente, do relatório completo, caso o doutor Herman não dispense. Doutora Sulamita tem a palavra. Bom dia, bom dia. Então, estamos aqui em discussão apenas com relação ao item 2.4 das acusações fiscais, que é o que é atinente ao recurso de ofício, né, o parecer do recurso de ofício da representação fiscal, e o item 4 está assim descrito, né, acreditar-se indevidamente de ICMS no montante de R$ 77.885,94 no período de janeiro a dezembro de 2014, na datas e valores especificados no anexo 5, demonstrativo das aquisições de produtos e bens derivados do SPED-FD-CIAP, sujeitos à glosa de crédito de acordo com o artigo 66 do RICMES e decisões normativas 1 de 2000 e 1 de 2001, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção, comercialização do estabelecimento. A infringência está capitulada no artigo 66, inciso 1, e no artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 8796. Então, se o doutor
Herman dispensar o relatório completo, eu passo a palavra. Eu dispenso a leitura, eu dispenso o relatório. Posso começar, doutora? Obrigado, doutor Herman. Doutora Sulamita. Então, o doutor Herman vai fazer a sustentação e após o preferimento do voto. Tem a palavra, doutor Herman. Muito obrigado. Bem, eu vou ser breve, porque esse processo já se alonga há muito tempo aqui no tribunal. É o terceiro julgamento em sede de recurso em segunda instância administrativa. Na primeira ocasião, o doutor Caio Takano, né, que é professor do Mackenzie, meu colega lá no Mackenzie, o professor Caio Takano já tinha proferido um voto em relação ao item 4, né, pela ausência por parte do autor do feito fiscal, de descrição de que aqueles bens que constavam do ativo imobilizado não estavam relacionados à comercialização ou à produção de bens cuja saída é tributada pelo imposto, inclusive com menção aí ao comitê aos pronunciamentos contábeis relativos à correta contabilização daquelas máquinas, daquelas peças. E esse voto do Dr. Caio Takano foi anulado por deficiência na fundamentação, que até causou surpresa à época, né? E aí, quando voltou para o doutor Silvio, estou tentando me lembrar exatamente, quando voltou para o doutor Silvio entendeu, nesse julgamento, exclusivamente em relação ao item 4, que havia necessidade justamente de que a decisão de piso, né, que o juízo de piso, a unidade julgadora, procedesse a novo julgamento sobre esse item 4. Pois bem, nesse novo julgamento que agora está sendo objeto de recurso de ofício, né, em prol do contraditório, da ampla defesa e com todas as preocupações inerentes aí à boa instrução desse processo, o julgador tributário abriu vista para que o auditor se manifestasse justamente sobre essa deficiência na acusação que teria sido suscitada pela defesa e justamente após a respectiva manifestação da representação fiscal, a decisão de piso decidiu cancelar esse item 4, justamente porque qual que é o bojo aqui justamente da discussão? Não se questiona, né, a correção, digamos assim, contábil, o acerto contábil da inclusão desses bens no ativo imobilizado. Isso é fato incontroverso. O que foi inicialmente objeto de acusação era que esses itens, apesar de constarem, terem sido contabilizados no ativo mobilizado, não estariam, em tese, relacionados à comercialização e produção de mercadorias, né, submetidas à tributação do ICMS, que é uma que é justamente o fundamento para fins de utilização e reconhecimento do direito a crédito. Pois bem, novamente, justamente após essas diligências, até reoso, ora recorrido, né, juntou um demonstrativo extremamente detalhado, mostrando como cada uma desses bens do ativo se relacionavam na sua atividade operacional e sem nenhum tipo de contradita, ou pelo menos que tenha sido suficiente por parte tanto do autor do feito quanto da representação fiscal. E aí, justamente com base nisso, são 2 parágrafos, né, doutora Sulamita, basicamente relativos ao tema, né, que tem uma questão prejudicial, justamente de uma preclusão em relação a um prazo excessivo que foi dado ao auditor e a representação para manifestação, mas em prol do contraditório a gente nem vai tocar nesse ponto aqui, mas em 2 parágrafos, praticamente, o órgão julgador, né, o julgador de piso, ele cancela o item 4, justamente pela ausência de demonstração. É bom lembrar, né, que tanto o Código de Defesa do Contribuinte Paulista, artigo 5º, inciso 3º, né, quanto o Código de Processo Civil 417, 418, quanto o Código Civil 226, eles estabelecem a presunção de veracidade dos lançamentos contábeis. O lançamento contábil, em nenhum momento, ele foi contestado. O que foi contestado era justamente a não utilização desses bens, ou a suposta não utilização, em operações tributadas pelo imposto. E na acusação, ou nessa instrução adicional complementar, digamos assim, que foi objeto dessas inúmeras anulações, idas e voltas, o autor do feito também não conseguiu lograr essa prova a ser feita que eventualmente poderia manter, né, ou lograr aí a mantença desse item. Eu queria fazer só uma observação em relação à manifestação da representação fiscal, que inclusive foi objeto de memoriais, né, que foram apresentados aqui para os ilustres julgadores, de que a representação fiscal, tentando inovar na acusação fiscal,
agora ela tenta questionar se a contabilização daqueles bens no ativo imobilizado é procedente ou não, ou seja, se teria algum acerto de acordo com as decisões normativas aí da Coordenadoria da Administração Tributária. Aí me parece, com data máxima vênia, inclusive existe a presença aí da justa representante fiscal, que agora não é o momento, né? Justamente numa manifestação de recurso de ofício, de tentar alterar os motivos determinantes do ato administrativo em evidente inovação da acusação fiscal. Porque a questão da contabilização ou não desses bens imobilizados em nenhum momento foi objeto de controvérsia, nem foi objeto, né, por parte do autor do feito para fins de glosa aí, desses créditos de ICMS. Bem, eu costumo ser breve aí para quem já me conhece, acho que são esses elementos fundamentais aí para fins do correto do julgamento do feito, e fico à disposição para esclarecimentos de fato, né, que eventualmente se façam necessários. Doutor Herman, pela objetividade. Doutora Sulamita, já aparece a disponibilidade de edição do voto para a senhora? Sim, eu já registrei o voto. Não, fica à vontade para fazer a leitura. Se quiserem confirmar se já está aparecendo para acompanharem. Tá. Então, em primeiro lugar, também parabenizo o doutor Herman aí pela objetividade, pelos pontos aí bem observados, e eu passo aqui ao voto. Bom, como ele mesmo disse, né, esse processo já voltou inúmeras vezes, já teve inúmeras diligências, então passo aqui ao voto do parecer, né, do recurso de ofício também, análise do parecer da representação fiscal. O recurso de ofício em exame foi interposto em face da decisão da unidade de julgamento de Taubaté, que julgou improcedente o item 2.4 da autuação, cancelando a exigência fiscal, sendo o foco do presente julgamento apenas o item 2.4. O retromencionado item do presente AIN aponta a infração de crédito indevido pela autuada no ano de 2014 relativa à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção e comercialização do estabelecimento. Assim, a infração relata o crédito indevido de ICMS com base na aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com a atividade fim do contribuinte. Os itens estão relacionados no anexo 5, folhas 153 a 158, em que consta o rol de produtos ou bens que foram sujeitos à glosa do crédito tomado durante o ano de 2014. Com relação ao item 2.4, a autuação alega, em síntese, que há elementos suficientes para demonstrar que os bens adquiridos são destinados à utilização na produção e comercialização de mercadorias tributadas por ICMS, sendo parte integrante do processo produtivo de açúcar, álcool e energia, desde o plantio, extração, transporte, tratamento de cana até a transformação de fabricação do produto final. Como bem pontuado na decisão de primeira instância, a hora recorrida, a decisão normativa CAT número 1 de 2001 dispõe sobre o direito ao crédito ICMS decorrente da aquisição de ativo permanente. Segundo esse dispositivo, o direito ao crédito do valor do ICMS é permitido para os bens que integrem no estabelecimento o processo de industrialização e ou comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços. Como ressaltado, a autuada é empresa dedicada ao plantio de cana-de-açúcar, fabricação de açúcar, etanol e energia elétrica, além de sua respectiva comercialização, distribuição e exportação, conforme documentação societária apresentada na defesa, as folhas 17.058 e 17.087. De maneira inovativa, a representação fiscal alega em seu parecer em recurso de ofício que os bens relativos ao item 2.4 da autuação não se referem a ativo permanente, e sim a bens de uso e consumo, em razão do tempo de duração desses materiais, a qual utiliza-se de 2 exemplos para corroborar essa alegação. Entretanto, rejeita os argumentos da representação fiscal, visto que o objeto da autuação, no que se refere ao item 2.4, é nítido em descrever a infração como creditamento indevido de ICMS decorrência da aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção e comercialização do estabelecimento. Não há, portanto, qualquer discussão prévia sobre os se referem ao uso e consumo e não ao ativo permanente, nem poderia, visto que a autuação descreve exatamente que o creditamento ocorreu em razão das aquisições de bens de ativo permanente. Isso porque, tanto no relato da infração constante, no AIN, as folhas 1 a 6, quanto na nota explicativa, folhas 2 a 14, a infringência é descrita como creditamento indevido de valores a título de ICMS, originados pelas aquisições de bens destinados ao ativo permanente, cuja capitulação indica como infringidos os artigos 61, parágrafo 10 e 66, inciso 1, bem como o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 8796.
Além disso, considerando que a escrituração contábil do contribuinte possui presunção de veracidade, cabe àquele que pretende afastar tal presunção adotar os meios de provas hábeis admitidos pelo direito para comprovar o teor de suas alegações, sendo que o ordenamento jurídico vigente afasta a possibilidade de lançamento fundado apenas em mero relato do fisco, desprovido de provas de ocorrência dos fatos que integram o suporte fático da norma definidora do fato gerador, sob o vale de uma inversão do ônus da prova em face do contribuinte. É nesse sentido que as folhas 19.600 a 19.632, em contraposição às alegações da fiscalização, a autuada apresenta uma relação, denominada DOC 5, expondo detalhadamente a utilização desses produtos na sua atividade principal, o que reforça a legitimidade dos créditos apropriados por ela a título de aquisição de título permanente, infirmando a acusação fiscal. A defesa argumenta, porquanto, que os itens estão relacionados à sua atividade principal, o que legitimaria o crédito de ICMS tomado. Ademais, a defesa apresentou as folhas 31.004 a 31.014, por meio de resposta à diligência solicitada às folhas 30.099 e 31.000, relação detalhada dos itens relacionados no item 2.4, em que discrimina os itens e suas respectivas destinações dentro do seu processo produtivo. Tal análise evidencia que tais itens efetivamente possuem relação direta com a atividade principal da autuada, indicando a legitimidade dos créditos tomados pelo contribuinte. Cito alguns exemplos por amostragem, uma vez que a lista é extensa. Então, ali tem computadores de bordo, que são instalados nos caminhões para sistema de controle de combustíveis, apontamento de operações. Tem geradores a gasolina, né, instalados nos ônibus de treinamento usados na agrícola para geração de energia. Receptores de GPS, né, que fazem a transmissão e envio de sinais RTK. Visores e medidores de vazão para medir o fluxo do líquido que passa pela tubulação, alimentadores rotativos equipa álcool, que alimenta as caldeiras com bagaço para a dosagem adequada, balão separador de condensado, né, que auxilia na retirada do condensado dos pré-evaporadores, hidroejetores, né, que são os equipamentos que injetam o gás SO2 no canal de cana para clarificação. Esses são alguns, né? Mas tem ali uma lista extensa ali de bens do ativo. De start, autuada, as folhas 17.046 a 17.047 apresentou provas. Folhas 19.600 a 19.632 de que tais créditos seriam legítimos. Em segunda oportunidade, a autuada, folhas 31.006 a 31.014, demonstrou que tais itens fazem parte de sua atividade principal, corroborando a legitimidade dos créditos aproveitados. A alegação da representação fiscal, que considera os materiais que ensejaram a apropriação do crédito, objeto da infração descrita no 2.4, como bens de uso e consumo, né, em razão do tempo de desgaste, não encontra respaldo na própria autuação, tratando-se de matéria nova ao caso. De certo, a utilização de apenas 2 exemplos para descaracterizar a configuração jurídica dos materiais de ativo permanente para uso e consumo, além de carecerem de provas, trazem alteração substancial em relação aos motivos determinantes da autuação fiscal. Uma verdadeira inovação na acusação, o que não pode se admitir nessa instância. Nesse sentido, vejamos precedentes desse egraditite quanto à impossibilidade de se acatar elementos que alterem a acusação fiscal, inovando o lançamento de ofício. Aí eu trago um precedente, né, da Câmara Superior, aí de 2022, do relator Augusto Toscano. Nesse diapasão, conforme a decisão de folhas 31.089 e 31.095, o essencial no deslinde da controvérsia se refere a elucidar se as mercadorias adquiridas como ativo permanente fariam parte do processo produtivo do estabelecimento ou não, o que restou demonstrado de maneira favorável ao contribuinte, conjuntada da documentação permanente e em diligências realizadas nos autos. Considerando a insuficiência e a debilidade dos argumentos elencados pela representação fiscal, inexistindo fundamentação e comprovação suficiente a demonstrar que os bens não se referem ao artigo permanente, o que nunca foi objeto da acusação constante no AIM, voto no sentido de manter integralmente a decisão de piso proferida pela unidade de julgamento de Taubaté. No mais, o parecer em recurso de ofício não rebateu nenhum argumento da decisão que recorre, delimitando-se a tentar descaracterizar os bens do ativo permanente, conforme aludido, e trata-se de inovação de lançamento que não se pode admitir em grau de recurso de ofício. Como se verificou, a fiscalização não foi capaz de infirmar os documentos trazidos pelo contribuinte quanto à legitimidade do seu crédito,
o que denota a total improcedência da acusação fiscal contida no item 2.4 do AIM. Dessa forma, não há motivo razoável e suficiente a dar sustentação à representação fiscal, razão pela qual conheço do recurso de ofício interposto para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade. Assim, ante o exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância proferida pela unidade de julgamento, que julgou improcedente e cancelou a exigência fiscal com relação ao item 2.4 do AIM. É como voto, e aí coloco para os meus pares. Obrigado, doutora Sulamita. O processo está em debates. Eu parabenizo a doutora Sulamita pelo voto, e eu gostaria de pedir vista, eu sei que o processo já teve várias indas e vindas, né? Mas tem uma relação, né, de mercadorias, né, dos bens, com a função do processo produtivo, que foi colocada pelo autuado. E ele até coloca se é parte essencial no funcionamento do processo produtivo, e tem um questionamento, né? E ele coloca em amarelo alguns que ele coloca que não são essenciais, e um dos fundamentos da autuação é que não estão relacionados, são bens não relacionados de forma direta na atividade fim, né, da autuada, no processo de industrialização, comercialização. Então, tem processos que estão ali, então a gente vê que tem alguns bens que foram utilizados de forma direta e outros que não. Então, eu gostaria de pedir vista apenas para deixar consignada essa separação, até porque a fundamentação também se baseou na decisão normativa CAT 1 de 2000, que fala sobre os bens, né, sobre as partes e peças que são adquiridos de forma posterior e não apenas dos bens que são utilizados diretamente no processo produtivo. Então, eu só gostaria de pedir vista para fazer essa análise. Eu me comprometo a retornar o mais rápido possível. Doutor Herman, para esclarecimento de fato? Não, senhor presidente, só para lembrar que a representação fiscal foi intimada, o auditor fiscal já foi intimado aí por ocasião da decisão de primeira instância, então essa matéria em prol do contraditório e da ampla defesa foi mais do que aventada, só uma observação aí, eu sei que é uma prerrogativa da presidência, mas só para lembrar que todos esses documentos já foram objeto de vista e detida análise, inclusive um tempo extremamente exacerbado para analisar a representação fiscal. Só esse ponto. Doutora Aline, de fato, o ponto que a senhora levantou é nevrálgico em relação ao auto de infração e o Dr. Herman, analisando o andamento processual, tem razão no sentido de que esses documentos foram apresentados no momento anterior às contrarrazões do recurso de ofício. Porém, em nome do princípio que eu considero sensível, que é o da ampla defesa e do contraditório, vamos conceder vista, mas ressaltando o prazo legal de retorno do processo em vista, até pela questão da eficiência aí do processo, e, de fato, um processo bastante antigo. Então, se puder pedir vistas, e o processo continua em debates. Doutor Luiz? Não, nada a acrescentar. Obrigado. Então, o processo... O voto da Sulamita. Obrigado. Então, doutor Herman, diante do pedido de vista, doutora Aline, já esclarecida a questão do prazo legal, o processo sai em vista para representação fiscal. Então, muito obrigado. Uma boa sessão. Presidente, vou devolver aqui os seus poderes legais. Uma dor no coração, mas não tem jeito. O bem sempre vence. Desconectar e indicá-lo como presidente, então. E para mim aqui aparecem outras opções. Está vendo que eu combinei aí com a presidência para poder ter mais opções aqui. Esse já aparece aí para o senhor
Condição de presidente. Agora sim. Muito bom. Então, retomando a palavra, declaro, até agora se eu consigo encerrar o julgamento, não foi, deixa eu ver aqui, encerrar o julgamento. Doutor Ramon, faltou encerrar o mas processo. eu estou tentando encerrar, se ele falar que eu não posso... Verdade. Encerrou aqui, apareceu já. Então, encerrou, beleza, tá vendo? Ele queria, você vê, quer assumir e ainda não está preparado. Não tem condições para isso. Eu tenho tantos anos de título. É muita emoção assumir a presidência. Câmara, né? Ouviu, gente? Bom, eu agradeço, então, a participação de todos. Declaro encerrada a sessão. Vou pedir para o Cailson, por favor. Pois não, presidente. Pode, por gentileza, encerrar a gravação, tá? E eu peço para os